Olá, boa noite. Caos em São Luís, a cidade ficou debaixo d'água. Avenidas pareciam rios e muitas pessoas ficaram ilhadas. Olha aí, meus amigos, a situação da Avenida Guajajaras aqui em São Luís. Uma mulher chegou a ser arrastada pela enxurrada no Maiobão. As nossas equipes foram a áreas de risco na hora do temporal e mostram o drama de quem mora com medo de deslizamentos. Agricultores da cidade de Raposa, que fornecem os alimentos para a merenda das escolas da cidade, denunciam que estão há 6 meses sem receber da prefeitura. Presos em Timon suspeitos de sequestro e extorsão de gerentes de banco no Maranhão e também no Piauí. E ainda o final feliz do bebê que se engasgou em São Luís e foi salvo por um policial militar. O JM2 começa agora. Só hoje choveu 90 milímetros aqui em São Luís, quase a metade do volume médio de chuva que era previsto para o mês todo, segundo o Núcleo de Meteorologia da UEMA. O resultado se viu nas ruas e também avenidas porque tudo ficou embaixo d'água. No céu, raios, relâmpagos e trovões de impressionar. Em terra firme, alagamentos. Na MA 203, a água acumulou em vários trechos da pista. Perto do Araçagi, muita lama. Na Avenida dos Holandeses, muitos reduziram a velocidade diante do aguaceiro. Na Avenida dos Africanos e na Avenida Senador Vitorino Freire, na Areinha, os motoristas também arriscaram seguir em frente. Nos bairros, a ameaça de deslizamento de terra voltou a assustar. A mesma encosta que expulsou os moradores dessa casa da esquina agora ameaça casas vizinhas, na rua Quinta dos Machados, no túnel do Sacavém. Do outro lado, na Estrada da Vitória, o perigo beira o asfalto. Tem pneu tentando segurar a barreira no lugar. A Defesa Civil já veio, fez um mapeamento todo. Nós levamos o laudo para a secretaria, o secretário está com esse laudo, nunca resolveu nada. A comunidade espera a Prefeitura de São Luís cumprir a determinação da Justiça de fazer melhorias. O prazo termina em fevereiro, só que a chuva não espera. Às vezes quando eles vêm só olhar, mas não dão nenhuma posição para a gente do que vai ser feito. E aí chuva atrás de chuva, como está acontecendo agora, e a angústia grande no nosso coração. No Sacavém, a obra parou nessa muretinha para desviar a água da chuva. Ano passado, a casa mais perto da encosta desabou e atingiu outras casas, deixando 2 pessoas feridas. Nessa parte da rua São Luís, desde o desabamento, os moradores deixaram as casas mais ameaçadas. Ainda tem ali o aviso da interdição feita pela Defesa Civil. Mas a demora em resolver os problemas é tão grande que os escombros nunca foram retirados. E quem resiste à ideia de se mudar não fica em paz vivendo tão perto da encosta. Estamos aguardando eles fazer o muro, né? Porque eles demoliram a casa, ficaram de limpar o entulho, não limparam, o entulho está lá do mesmo jeito, esse entulho vai cair, vai entupir o córrego, estamos aguardando. Além do medo de desabamento, o seu Ribamar reclama dessa vala. A infiltração na parede da casa dele aumenta a cada dia. Ele também está cansado de promessas. Por que eles não vêm fazer o serviço que eles prometeram? Falaram da galeria. Por que eles abandonaram a gente? E vamos agora falar ao vivo com a Laís Rocha, que continua acompanhando essa situação. Laís, o Corpo de Bombeiros recebeu bastante chamadas hoje, né? Boa noite para você. Sim, Giovani, boa noite para você, boa noite a todos. O Corpo de Bombeiros recebeu 3 chamados por causa da forte chuva de hoje à tarde. Foram no bairro do Anil, na estrada de Ribamar e no Maiobão, em Passo do Lumiar. Lá no Maiobão, uma mulher chegou a ser arrastada pela enxurrada, caiu num córrego e ficou se segurando em galhos de árvores. Ela foi resgatada e levada para um local seguro. Agora, sobre as áreas de risco, assunto da nossa reportagem, a Defesa Civil informou que houve um deslizamento de terra no bairro João de Deus, mas que já tomou as devidas providências. A Defesa Civil monitora ao todo, só aqui na capital, 60 áreas de risco. É com você, Giovani. Valeu, Luiz, obrigado. E a gente recebeu bastantes vídeos, né, que mostram toda essa situação de caos em várias partes aqui da cidade por causa da chuva. A gente vai mostrar para vocês aqui no telão, começando aqui por São Luís. Esse daqui, olha só, na Avenida Guajajaras, muitos carros ficaram até impedidos de seguir a passagem porque a água tomou conta de quase toda a extensão da rua. Situação complicada também no Parque Atlântico, que fica ali na região do Calhau. Olha só, a água tomou conta de toda essa rua, dificultando o acesso até a casas e vários apartamentos que tem ali na região.
A gente tem também aqui, ó, Cidade Operária aqui em São Luís. Aqui uma situação curiosa que o pessoal teve que ajudar um motociclista que tentou passar e por pouco não teve a moto dele levada por toda essa água que estava descendo pela rua. Situação complicada também em outras cidades da região metropolitana. Aqui, ó, no Maiobão, em Passo do Lumiar, no cruzamento dessas ruas, muitos moradores ficaram isolados porque a água estava subindo quase nas calçadas, entrando nas casas e eles não conseguiram sair de casa. A gente tem também aqui, olha só, a Avenida 1, em Passo do Lumiar, mesma situação, a enxurrada descendo por toda a rua, situação bem complicada, deixando as pessoas também isoladas nesse trecho. E finalizando aqui, ó, Estrada de Ribamar, no lugar que tem esse problema crônico já, muitos carros passaram aí com muita dificuldade, então uma situação bem difícil. A Prefeitura de Passo do Lumiar disse que está fazendo um levantamento desses pontos afetados pelo temporal e que equipes foram deslocadas para desobstruir as galerias. Sobre a Estrada de Ribamar, o governo do estado não se pronunciou. A Prefeitura de São Luís disse que colocou lonas em algumas barreiras em áreas de risco. E com toda essa enxurrada, o Núcleo de Meteorologia da UEMA disse que até o momento já choveu em janeiro 442 milímetros, superando em mais de 80% a média para todo o mês. Então, a gente ainda tem amanhã que vai contar. Vamos lá saber como que vai ficar o tempo, né? Hoje, a gente ainda tem probabilidade de chuva, uma chance de 80% de chover hoje, com temperatura média de 28 graus, ela vai variar entre 25 e 31 graus. Amanhã também, a partir de 7 da manhã, deve começar a chover com temperatura média de 27 graus, a temperatura variando aí entre 25 e 29 graus, com chance de 80% de chuva. Então é bom todo mundo sair de casa preparado, porque deve chover. E a seguir, presos hoje, 2 homens suspeitos de extorquirem e sequestrarem gerentes de banco daqui e também do Piauí. A polícia apreendeu hoje um caminhão carregado de madeira transportada irregularmente na BR-316 entre Caxias e Codó. O caminhão foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal na BR-316, sentido a cidade de Codó. A documentação do veículo e da carga estava irregular. Ao ser abordado pela PRF, o motorista do caminhão informou que estava transportando a madeira para uma empresa na cidade de Codó. Ao apresentar o DOF, documento de origem florestal, foi detectado que a documentação pertencia a um outro veículo. O documento é o que permite a retirada e o transporte da madeira. O motorista, quando transporta lenha ou madeira nativa, ele tem que comprovar o documento de origem florestal. Esse documento tem que constar informações sobre o veículo e sobre a carga. Ao constatar essa irregularidade, ele praticou um crime ambiental, né, que é transportar madeira nativa de forma irregular, prevista na Lei de Crimes Ambientais. O caminhão e a carga foram encaminhados para a SEMA, Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Caxias, onde serão tomadas as providências e o motorista deve responder pelo crime ambiental. Após o pagamento de multa, ele vai responder judicialmente pelo ato infracional. Este já é o segundo caminhão apreendido com madeira clandestina em menos de uma semana. E foi presa hoje em Timon uma dupla suspeita de extorsão e sequestro de gerentes de banco no Maranhão e também no Piauí. Os 2 suspeitos têm passagem pela polícia. Um deles é até ex-detento da penitenciária de Pedrinhas. O delegado que está cuidando do caso explicou como esses bandidos agiam. O gerente de determinado banco daqui de Teresina saiu da residência a fim de ir a um supermercado, foi seguido. Os bandidos estacionaram o carro ao lado do carro do gerente. O gerente fez as compras. Ao botar as compras no bagageiro, foi rendido e no próprio carro dele foi à residência, onde foi ameaçado, mas conseguiu mostrar para os bandidos que era gerente do banco, mas era da parte administrativa, não teria acesso ao dinheiro do banco no dia seguinte, como eles queriam. Em Caxias, o mesmo grupo criminoso, nesse caso, eles ficaram esperando o gerente do Banco do Brasil de Caxias chegar em casa. No momento que o portão estava fechando, o portão automático, entraram 2 sujeitos, no caso os 2 sujeitos que estão presos hoje, e o gerente reagiu tentando tomar a arma. Foi feito um disparo de arma de fogo que atingiu, estilhaços parece que atingiram o pé do gerente. E a polícia esclareceu o desfecho do sequestro de 2 pessoas que ficaram por mais de 9 horas em poder dos bandidos. No fim, um dos 3 sequestradores morreu e o dinheiro que foi pago pelo resgate foi recuperado.
Segundo a polícia, os bandidos já estavam monitorando as duas vítimas, um homem e uma mulher que trabalhavam com empréstimos. O sequestro começou por volta das 9 horas da manhã. O marido da mulher sequestrada foi avisado por meio de um vídeo gravado no próprio celular dela. No primeiro vídeo, a vítima aparece bem acuada e um dos sequestradores chega a agredir o outro rapaz. E no segundo vídeo, as vítimas já se encontravam lá no meio do mato. Os sequestradores abordaram as vítimas em uma rua da Vila Embratel e pediram R$15 mil de resgate para a família. O marido da vítima entrou em contato com o 5º DP e o 5º DP nos acionou que é, no caso, a nossa responsabilidade atuar nos crimes de extorsão mediante sequestro. A partir desse momento, nós iniciamos contato com o setor de inteligência e passamos a monitorá-los. Nós colhemos algumas informações e já tínhamos mais ou menos a noção do bairro que eles se encontravam. Os sequestradores ficaram com as vítimas rodando no carro pelo bairro da Vila Embratel e Vila Isabel, cerca de 9 horas. Após negociações, eles marcaram com o marido da vítima de encontrá-lo aqui, nesta parada de ônibus, para pegar o dinheiro. Os bandidos liberaram os reféns e aí começou a perseguição policial. Houve troca de tiros com os 3 bandidos. Um deles foi morto, um foi preso e o menor apreendido. A polícia conseguiu recuperar o dinheiro pago no resgate e apreendeu um revólver, munição e aparelhos de celular. E no próximo bloco você vai ver o reencontro do policial militar com o bebê que ele ajudou a salvar. A polícia está investigando o assassinato de uma empregada doméstica no bairro Santa Efigênia, aqui em São Luís. A Ádia Rodrigues esteve agora na delegacia e tem mais informações. Por volta das 7h30 da manhã, uma mulher identificada como Daniela da Silva Rolim, que morava com a avó, confessou ter matado a empregada doméstica, que trabalhava na casa há 4 meses, identificada como Francisca Doralice da Silva. Daniela da Silva disse que usou o cabo de uma chapinha para asfixiar Francisca Doralice. O fato aconteceu no bairro Santa Efigênia e registrado na delegacia da Cidade Operária. A polícia agora investiga o que motivou o crime. Adria Rodrigues para o JM2. E agricultores da cidade de Raposa, que fornecem os alimentos para a merenda das escolas da cidade, denunciam que estão há 6 meses sem receber. Esse grupo de agricultores recebe verba pública em troca do fornecimento de frutas e verduras a escolas da rede municipal de Raposa, na região metropolitana de São Luís. Os produtores rurais preferem não ser identificados. Eles denunciam falta de pagamento pelos serviços prestados. A gente liga para saber do dinheiro e todo dia eles ficam dizendo que vai cair amanhã, e isso até hoje nunca foi resolvido. Os agricultores repassam os produtos toda semana. O que chega na mesa dos alunos nos colégios é produzido nas hortas desses trabalhadores. São 40 no total. Segundo eles, desde a metade do ano passado, que estão sem receber. A gente procura recurso na associação, o que eles repassam para nós aqui já foi assinado assinado para vir o dinheiro e aí fica por conta já da prefeitura para repassar para os produtores. Mas não é o que tem acontecido durante um bom tempo. O projeto faz parte do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PENAI. O repasse é feito pela Secretaria Municipal de Educação. Para o segundo semestre do ano passado, foram destinados R$ 78 mil para essa finalidade. Segundo a Prefeitura, uma parte desse valor já foi paga aos agricultores. O restante do valor, cerca de R$ 40 mil, deve ser pago ainda nesta semana, segundo a secretária municipal de Educação. Não existe atraso, é porque a gente tem que cumprir a determinação que tem na lei. A chamada pública acontece, tem que ser publicada, eles têm que assinar individualmente e depois é que a gente parte para poder começar a fazer o trabalho de pagamento. No dia 20 de dezembro foi pago 38 mil e hoje já está sendo creditados 40 mil. Aí a gente fica com tudo sanado. Enquanto aguardam o pagamento, os produtores rurais reclamam do atraso. Enquanto isso, o agricultor fica de mãos atadas, né? Porque a gente trabalha, repassa o produto e a prefeitura não repassa o dinheiro para o produtor, entendeu? E aí fica complicado.
E antes de terminar, a gente conta uma história com um final feliz. Depois do susto e no outro clima, o policial militar que salvou o bebê João Pedro voltou à casa onde ele mora com os pais aqui em São Luís. Para a família, o João Pedro nasceu de novo. Hoje, o pequeno João Pedro teve um dia cheio, agitado. Incomum para uma criança com apenas 14 dias de vida. Recebeu muitas visitas. Uma delas foi mais do que especial. Na verdade, um reencontro. O soldado da PM, Luiz Cláudio, foi ver como estava o bebê que ele salvou no bairro da Liberdade. Ontem à noite, a mãe ficou desesperada depois que o filho se engasgou na hora da amamentação. Na primeira vez que ele se afogou, eu botei ele no ombro e bati nas costinhas e ele voltou. Ele arrotou e voltou novamente, né? Na segunda que eu fui dar de novo para ele, ele não voltou mais. Ele se afogou e quando eu levantei, ele já estava ficando, já estava virando os olhos. A família encontrou os policiais do batalhão Tiradentes perto de casa e pediu socorro. O soldado Luiz Cláudio também é enfermeiro e foi ele que rapidamente segurou a criança nos braços e prestou os primeiros socorros fundamentais para que a criança sobrevivesse. Diante, eu tentei acalmá-la, informei que eu sou graduado, sou enfermeiro, entendeu? Que eu sou formado em enfermagem. Daí, graças a Deus, por meio da manobra chamada Helmes, consegui desobstruir as vias aéreas e a criança veio a chorar para a alegria da mãe, de todos os familiares, de todos nós. A criança já foi consultada hoje à tarde, onde foi relatado ao pediatra tudo o que aconteceu. O soldado Luiz Cláudio aproveitou a oportunidade para ensinar aos pais os procedimentos de primeiros socorros, para evitar que situações assim possam se repetir. Depois de ouvir o choro da criança ontem, veio o alívio para o coração dessa mãe, que junto com a família comemora a data do novo nascimento do pequeno João Pedro. Eu tenho muito a agradecer esse policial por ele ter dado a vida do meu filho de volta, entendeu? Primeiramente a Deus, né? E segundo a ele, pois meu filho está aqui salvo, graças a Deus. Agradeço muito, certo, a corporação por ter salvado a vida do meu filho. Fico muito feliz em poder estar contribuindo os meus conhecimentos adquiridos na universidade em prol de uma grande família como esta. Bom, quando o policial militar está sempre preparado para salvar vidas, né? A gente fica por aqui. Mais informações sobre a chuvarada de hoje você vai ver no G1 Maranhão e também bem cedinho no Bom Dia Mirante. A gente fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. A TV Mirante quer ouvir você. Mande suas sugestões, elogios ou críticas. Acesse cat.grupomirantema.com e dê sua opinião. JMTV segunda edição. Oferecimento: Dimensão Engenharia, 3D Towers. Últimas unidades. Obras avançadas e descontos especiais.